último, e a gente deixa sempre o melhor para o final, na verdade eu comecei com um muito bom e vou terminar com o melhor, né? E no meio termo eu coloquei essas isomerias planas ali. No meu ponto de vista, é isomeria ótica, né? Então, assim, quando a gente está falando de isomeria ótica, é muito comum vocês ouvirem a palavra enantiômeros. Enantiômeros são isômeros, mas que já está subentendido que é isômero ótico. Lá na física, quando vocês aprendem ótica, vocês estão trabalhando o quê? Luz, né? Refração, reflexão, absorção. Então, ótica está relacionado à luz. Da mesma forma aqui. Mas primeiro, no papel, né? Como saber se os compostos ou um determinado composto pode apresentar isomeria ótica? Então a gente olha para cá, para esse exemplo aqui, ó. E eu tenho que visualizar esse composto, essa molécula, tem que apresentar um carbono, que é o que está com asterisco aqui, que a gente chama de carbono quiral ou assimétrico, é a mesma coisa, tá? Carbono quiral. Um carbono quiral é um carbono em que as 4 ligações dele são, na verdade, com ligantes diferentes. Ou seja, esse carbono aqui está ligando com um CH3, aí eu tenho que olhar o todo, tá? Não é só carbono, está ligando com CH3. Está ligando com OH, ligando com hidrogênio e ligando com tudo isso aqui, que eu vou chamar de COOH. Então, quando eu tenho os 4 ligantes diferentes, significa que este é um carbono quiral ou assimétrico e ele pode apresentar isomeria ótica. Aqui neste exemplo, ó, né, ambos, agora ele está mostrando os 2 isômeros, os 2 enantiômeros a partir de uma mesma fórmula molecular. Percebam que ele apresenta os 4 ligantes, flúor, hidrogênio, cloro e bromo. E os enantiômeros, pessoal, eles são como se um fosse a imagem do espelho do outro. É como se eu colocasse a minha mão direita na frente do espelho e a imagem que eu vejo dela é da minha mão esquerda, né? Então, as nossas mãos, elas são iguais, mas elas não são idênticas, né? Idêntica seria se eu fizesse assim, ó, se eu unisse ela dessa forma, na mesma direção, ó, então palma da mão, aqui, ó, palma da mão indo para vocês e a outra palma também, ó, vou colocar sobrepor aqui. Ó, o que acontece? O meu dedinho da mão de trás está sobre o dedão. O meu dedão da mão de trás está sobre o dedinho. Então, elas não são idênticas, tá? São imagens especulares, que nós chamamos assim, que é a imagem do espelho. Então, os isômeros, os enantiômeros, os isômeros óticos, eles são isso, a imagem do espelho do outro. E daí, então, essa foi a forma, né, essa presença do carbono quiral é fundamental, né, ela é o que determina se vai haver isomeria ótica ou não. E por que isomeria ótica, pessoal? Porque, opa, pulei aqui sem querer. Porque um desses isômeros, por exemplo, aqui, ó, tá dizendo o isômero L e o isômero D. Significa que num polarímetro, numa luz polarizada, o isômero D, ele direciona a luz, esse D é de dextrógeno. Ele direciona a luz polarizada para o lado direito, enquanto o L direciona para o lado esquerdo, levógeno, tá? Aqui é só para mostrar qual que é a diferença da isomeria geométrica cis e trans, olha só. Aqui um composto trans, esses dois aqui, ó, isômeros trans, e aqui cis, né? Porque então, aqui isso eu já expliquei nas outras aulas. E isso é o que seria isômeros óticos, olha a diferença entre eles. E para que serve? Aonde tá isso, né? Eu chamo que a quiralidade, gente, ela é assim, ó, a cereja do bolo na compreensão da vida, né? Quando as pessoas que estudam sobre origem da vida, por exemplo, elas vão se deparar com isso aqui. Por quê? É muito curioso.
Já vou voltar para esse slide, mas antes disso eu vou falar desse aqui. É muito curioso porque, por exemplo, os aminoácidos. Vocês já devem ter estudado os aminoácidos essenciais, né? Os aminoácidos compõem todas as proteínas. Então tem essa, né? Olha, eles são fundamentais, né, para a vida, né? Naturalmente, eles podem apresentar isomeria óptica. Todos eles têm carbono quiral, todos, certo? Exceto um, desculpa, o mais simples, né? Porém, a natureza selecionou e os aminoácidos que compõem todos os seres vivos, 99,9999% apresenta apenas a isomeria, né, ótica, mas este enantiômero L. O D não. O D tem pequena quantidade, eu sei, no nosso cérebro, em algumas coisas bem específicas. Então, a natureza, ela é muito específica quando se trata de isômeros ópticos. Aqui eu estou dando exemplo só dos aminoácidos, né? E o que acontece? As proteínas são os nossos principais receptores. Receptores são o quê? Aquilo que vai identificar tudo que vem de fora. Vai identificar se é uma glicose e vai, enfim, e é fonte de energia. Vai identificar um medicamento. Se eu estou tomando medicamento anti-inflamatório para dor de cabeça, os receptores para aquela função são específicos. Ele tem que identificar que aquilo ali é um anti-inflamatório. Então, os nossos receptores, eles identificam as moléculas, a linguagem química do corpo, né? Então, como eles são os principais receptores, são proteínas, e as proteínas são formadas por esses aminoácidos que apresentam essa conformação específica aqui, eles são extremamente seletivos, né, para tudo que está vindo. Existem vários outros lugares em que nós podemos falar sobre a quiralidade. Quando eu falar em quiralidade, eu estou falando de isomeria ótica, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o limoneno, já devem ter ouvido falar, sim ou não, muito comum em óleos essenciais de vários alimentos e plantas, né? Mas muito presente no limão. No limão, é ele que dá esse cheiro característico no limão e na laranja. Só que um deles é o isômero, e aqui tem mais um termo, além do L e D, que é o R e S. O R, desculpa, significa que a luz polarizada está sendo direcionada no sentido horário. E o S no sentido anti-horário. Então o LD fala em direita e esquerda, e o R e o S, R sentido horário, S sentido anti-horário, tá? Então o isômero R limoneno, ele é o cheiro característico da laranja. E o S é o cheiro do limão, o aroma do limão. Então, se vocês fecharem os olhos, nem tocarem, e eu colocar bem pertinho da narina de vocês, espremer um pouquinho um limão ou uma laranja, vocês facilmente identificam. Sendo que a única diferença que tem entre eles é que um, na verdade, é a imagem do espelho do outro. Mas já tem aromas totalmente distintos. Um exemplo também relacionado a essa questão de aroma e sabor, né? É da carvona, R também e S, enquanto a R carvona, ela é muito presente no óleo essencial do hortelã, então ela dá esse aroma característico do hortelã. A S carvona é o cheiro do cominho. Então, quem está acostumado a ir para a cozinha, ou se você tiver essa oportunidade, sente o cheiro do cominho e do hortelã. Não tem nada a ver. E essas são as duas moléculas responsáveis, né? Olha só aqui, ó. Lembrem, né? Quando tem os tracejados, tá para trás do plano. E aqui, um está voltado para a parte da frente do plano e outro para a parte de trás, né? Glicose, sacarose, todos os açúcares, eles também apresentam essa quiralidade. Aqui, ó, tudo isso aqui são carbonos quirais da glicose, ó, tá? Aqui é a D-glicose, aqui é a L-glicose, né? Carbonos quirais. E daí eu falei um pouquinho rapidamente sobre o açúcar invertido, talvez tenham ouvido falar, né? Já que eu meio que estou puxando esse assunto da alimentação. O açúcar invertido é o quê, pessoal? A sacarose, que é o açúcar comum, ela é a ligação entre uma glicose e uma frutose, tá? Originalmente, na sua forma normal, ela tem essa isomeria D aqui, dextrógena. Aí depois ela passa por uma hidrólise, que é uma quebra
em que a glicose e a frutose se quebram. E quando há no meio ácido, depois o resultado final dessa mistura, ele é levógiro. Por isso que se chama açúcar invertido, tá bom? E isso é muito comum na indústria, nós podemos fazer em casa também, né? Por exemplo, se você fizer açúcar com água, cristalizar o açúcar, tá? Isso é uma coisa. Se você fizer com água, você consegue quebrar a sacarose em glicose e frutose fazendo isso, tá? Daí ela fica aquele tom caramelado, mais viscosa, né? Se você colocar um limão ali junto, você vai estar fazendo esse açúcar invertido. E ele não cristaliza, ele é parecido com mel, ele é chamado até de mel sintético, tá? Enfim, então ele tem características que para a indústria de alimentos é interessante, né? Aqui eu já falei, aqui uns outros exemplos, então olha só. Enquanto o isômero R-ketamina, tá aqui, é alucinógeno, o isômero S-ketamina é analgésico. Então a diferença entre os isômeros óticos não se dá só em aroma, sabor, não. Agora eles têm propriedades totalmente distintas, biológicas, respostas biológicas distintas, né? Esse aqui, ó, o aspartame SS, significa que ele tem 2 carbonos quirais ali, tá bom? Então, o SS aspartame é doce e ele é realmente usado como adoçante. Ele é um dos adoçantes, esses adoçantes sintéticos, né? Zero cal, essas coisas. Esse é um dos adoçantes utilizados com essa finalidade, né? Então ele é doce. Já se for colocado esse isômero aqui, ó, o RR, ele é amargo. Então muda completamente se a tua intenção é deixar doce, né? Se tu usar esse isômero aqui, você não vai atingir seu objetivo, tá?